Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Desembrulhar menos e descascar mais. Deixamos de comer alimentos e passamos a ingerir produtos alimentícios. Diante da vida moderna, onde o tempo se tornou o grande vilão, adotamos um estilo de alimentação chamada fast food, alimentos rápidos, como o nome já diz, deixando de lado um hábito que antes era apreciado de forma lenta, prazerosa, saudável. Então já deve ter se perguntado, por que eu vivo pegando resfriado? Por que sempre que eu como fico indigesto? Por que o meu intestino anda preso, tão lento? Por que ando tão desanimado, sem energia, querendo só dormir? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você já se identificou com alguma dessas perguntas, provavelmente sua alimentação deve estar muito errada. E nesse 5º episódio, eu vou te falar os 7 alimentos que eu nunca tiro da mesa. Então vamos lá. Antes de falar dos 7 alimentos, eu quero falar sobre a classificação deles. Nós temos a proteína essencial, nós temos a gordura essencial e nós não temos o carboidrato essencial ao nosso corpo. Por quê? Porque no nosso prato deve conter basicamente gorduras, proteínas, porque o nosso corpo não produz. Já o carboidrato, que é o açúcar, o nosso corpo produz a partir da gordura e da proteína. E não é o que acontece na nossa alimentação. Se você olhar no prato do brasileiro, ele é 80% carboidrato. Lá você encontra muito arroz, muito feijão, muito macarrão, poucas gorduras. E aqui a gente vai enfatizar nos 7 alimentos quais são essas gorduras saudáveis. Então vamos lá. Qual o primeiro alimento que não pode faltar na sua mesa? Número 1, água. Assim como o planeta Terra, o nosso corpo tem 70% de água. É o alimento mais abundante na natureza. E você tem que, então, priorizar uma água de qualidade. Você tem que observar se o pH dela está acima de 7,35, que é o pH do sangue. E aí ela se torna uma água alcalina. Isso mesmo. Sabemos que vírus, os parasitas, não sobrevivem no meio alcalino. Então, é uma maneira de manter o seu corpo saudável. Você tem que observar, a segunda dica, a localização que vem essa água. Da onde que vem essa fonte? Se for de uma fonte próxima da cidade onde você mora, então tá legal. Por quê? Dentro dessa água, você vai ter menos substâncias quando armazenada em ambientes com plástico, na presença do calor, do sol, ela libera substâncias que vão fazer mal para o seu corpo. São disruptores endócrinos. E a outra coisa bem interessante é a oração. Antes de você fazer o consumo da água, Masaru Emoto, que é um japonês cientista, descobriu se você fizer uma oração, você vai modificar a estrutura molecular da água. Você vai criar forma e beleza. O segundo alimento que eu indicaria é o azeite de oliva, porque ele é rico em ômega 9. É uma gordura saudável. O azeite de oliva ele tem que ser extra virgem, prensado a frio para não perder os seus antioxidantes. E por fim, a sua embalagem tem que vir em vidro escuro. Por quê? Porque o vidro escuro impede a passagem da luz, que provoca a oxidação do alimento. Altera as propriedades dessa gordura, que é monoinsaturada. Enfim, ela é rica em vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, que é bom para a visão, a vitamina D, que é uma vacina contra o câncer, a vitamina E, que é excelente para a pele,
e a vitamina K, que participa do processo de coagulação. A grande vantagem da gordura monoinsaturada é que ela aumenta o seu metabolismo, então favorece o seu emagrecimento. A dica é consumi-la na salada, porque ela vai lubrificar o seu trato digestivo, facilitando a passagem do alimento. O terceiro alimento é o vinagre de maçã. Ora, se o vinagre de maçã cura mais de 300 doenças catalogadas, por que não fazer o uso desse poderoso alimento diariamente? A dica é consumi-la no tempero da salada. Você rega com vinagre de maçã juntamente com o azeite. O grande valor nutritivo do vinagre é que ele contém ácido acético, que é um potente bactericida. Ele contém também quercetina e catequinas, que são antioxidantes. E além de tudo, ainda tem enzimas como a amilase, que é a enzima que digere o amido, a lactase, que é a enzima que digere o açúcar do leite, a maltase, que digere o açúcar do malte, da cerveja, e a sacarase, que é a enzima que digere a sacarose, aquele açúcar que fica na nossa mesa. Então ele consequentemente ajuda também no processo de emagrecimento. Já o quarto alimento, este eu adoro, é o ovo orgânico. Diferente do ovo de granja, do ovo caipira, o ovo orgânico ele é produzido pelas galinhas que são alimentadas 100% livre de alimentos com pesticidas, hormônios, fertilizantes, agrotóxicos e antibióticos. Olha só, foi considerado como um grande vilão da alimentação por ser rico em colesterol. E hoje nós sabemos que 75% do colesterol do nosso corpo não vem dos alimentos. Ele é um processo endógeno que vem do nosso próprio organismo, de algum processo inflamatório. E a dica é consumir o ovo de forma cozida, porque assim você não perde os seus antioxidantes. Você coloca numa vasilha com água. Aquele ovo que afundar está próprio para o consumo. Olha que interessante, dentro de um ovo tem tudo que um pintinho precisa para nascer. Então ele é muito nutritivo, tem basicamente todos os nutrientes. Ele tem cobre e zinco que ajuda na imunidade, ele tem colina que é o alimento do seu cérebro. Ele tem uma proteína que tem um alto valor biológico. Ele é pobre somente na vitamina C. E aqui vem o nosso quinto alimento, rico em vitamina C, para suprir a carência que tem no ovo, que é o limão. O limão ele é tão poderoso que se as pessoas soubessem o poder que o limão tem, acredito que acabaria o limão no mundo. Olha só, o limão ele alcaliniza o seu corpo. Apesar dele ser ácido, quando ele cai no estômago, ele mistura com as enzimas e se transforma em alcalino. Olha que interessante. Além de rico em vitamina C, ele tem flavonoides, ele é alcalinizante, anticancerígeno, ele é rejuvenescedor. Por quê? Porque o colágeno, quando você ingere, ele precisa se fixar na pele através da vitamina C. Ele é antibacteriano, antiviral, ele é digestivo, ele é diurético, ele é bom para o coração, ele é bom para a mente, ajuda a aliviar o estresse, a ansiedade, a depressão. E como que eu indico fazer o seu consumo? Eu gosto de ingerir em jejum pela manhã. Eu acordo, corto a metade de um limão, coloco no liquidificador com casca e semente. Por quê? Porque a vitamina C está na casca e na semente. E aí eu coloco 500 ml de água, uma pitada de sal marinho, bato tudo ali e faço o seu consumo, em jejum de preferência, e então vai limpar todo o lixo tóxico que a gente produziu durante o sono. Para você ver a importância do limão, ele foi o primeiro remédio utilizado pela primeira medicina chamada Ayurveda.
para tratar as enfermidades. E para finalizar, eu vou falar os 2 últimos alimentos fundamentais. Número 6. Um mix de oleaginosas, que são as castanhas, rica fonte de ômega 9. Também tem uma pouca concentração de ômega 3 e 6. São alimentos anti-inflamatórios. Castanhas como do Pará, as nozes, as macadâmias, amêndoas. Por ser rica em gorduras monoinsaturadas, também ajuda a emagrecer. É o alimento do cérebro. O cérebro ele é rico em gordura. A dica aqui é consumir em pouca concentração. Por quê? Mais do que 4 castanhas, você pode provocar uma intoxicação e causar perda de cabelo, unhas quebradiças. Então, a dica é comprar castanhas que já vêm embaladas ou em lugares a granel que tem alta rotatividade. Outra dica é consumi-las nas vitaminas, nas saladas ou no lanche. Por ser alimento do cérebro, ajuda a prevenir doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson. E por ser uma gordura, te dá saciedade. Além de aumentar o metabolismo, vai proporcionar o seu emagrecimento. 7º e último alimento, ômega 3. Enfim, o seu corpo está o tempo todo envelhecendo, está inflamando, está acidificando, proporcionando, abrindo passagem para as doenças. Porque quando o seu corpo fica ácido, ele permite que as doenças se manifestem. O ômega 3 ele é encontrado nos peixes e nas sementes, como a linhaça, a chia. Enfim, como a concentração de ômega 3 é muito pouca nesses alimentos, infelizmente a dica aqui é suplementação. O ideal é em torno de 2 gramas diária. Para você consumir 2 gramas diária de ômega 3 nos peixes, por exemplo, no salmão, você teria que comer em torno de 50 quilos de salmão. Isso é inviável, é impossível. Então, a minha dica aqui é fazer a suplementação. Não vejo outra alternativa. E por que suplementar o ômega 3? Ora, o seu cérebro, a maior porcentagem é gordura. E é difícil de encontrar essa gordura na natureza. E o seu cérebro, a partir do momento que ele se alimenta dessa gordura, você vai prevenir também essas doenças degenerativas. É o alimento do cérebro para promover mais sinapse, mais inteligência. À medida que você envelhece, as estatísticas hoje mostram que 50% dos idosos que chegam a 85 anos de idade apresentam gagueira, Alzheimer, demência. Então é uma forma natural de prevenir, é consumir o uso dessas gorduras. Falamos de 7 alimentos que eu considero fundamental. E todos eles têm uma ação em comum, que é a propriedade anti-inflamatória. Se nós conseguirmos combater a inflamação do corpo através destes antioxidantes contidos nesses alimentos nutracêuticos, então nós preparamos o nosso corpo, o nosso terreno biológico, para que este permaneça de forma homeostásica, em equilíbrio para o perfeito funcionamento físico, mental, emocional e espiritual, alcançando a longevidade saudável. Se você ainda não se atentou para a importância dos alimentos que você consome, comece a prestar atenção e praticar as dicas, que você vai sentir toda a diferença. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu Dr. Saúde do Dicas Curtas. Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.